Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Gui. Meu nome é Guilherme e esse é o canal Gui Pro Trader. E hoje, galera, eu tenho aqui, sem brincadeira nenhuma, meu primeiro mentor, o cara que, não sei se eu adoro ele ou odeio, mas foi o cara que me trouxe, me conheceu o trade, foi o cara que me mostrou pela primeira vez o que é um trade, como que opera. Cara, fera demais, me ajudou muito no início. Então aqui o Ricardo Mosconi, meu primeiro mentor. Man, um mentor como, cara, parceiro, você foi fenomenal na minha carreira, tipo, para começar a construir esse day trade aí, tipo, virar consistente depois de muito tempo de estudo. Fala aí, cara, pra galera te conhecer um pouco, quem você é, como que você começou e, porra, como mentor eu sei que você foi foda, mas fala aí um pouco como você começou, mano. E aí, Gui, tudo bem? Pô, Pô, mano, primeiramente é um prazerzão estar aqui participando com você prazer é meu, né, ter o desse meu primeiro mentor podcast, dessa aqui, cara. live. Eu fico feliz, né, de poder estar ajudando as pessoas a entrarem num caminho de consistência, num caminho sem volta, mas sem volta para o bem, né? Aquele caminho que você vai e não quer sair mais, né? Na verdade, A picada do eu mercado, né? comecei. Como Depois é você que é é? picado, depois você é picado pelo mercado, nunca mais você consegue sair, né? Então. Então, respondendo sua pergunta, minha família toda trabalha no mercado financeiro, né, Gui? Meu tio é Managing Director do maior banco de investimento no mundo. O meu irmão trabalhou muito tempo como trader também, tesouraria, trabalhou na Merrill Lynch, trabalhou na XP. E eu sempre estudei mercado financeiro a vida inteira, sempre me interessei por essa abelhinha aí, por essa por esse Picadinha. conteúdo, por essa picadinha que quando você aprende a começar a ganhar dinheiro, a começar a tratar o seu dinheiro de uma forma mais, clara, entender o que você de fato pode fazer, o que você não pode e quais são os gatilhos que vão te levar ao sucesso, eu comecei a estudar bastante e assim comecei a me interessar e, vamos dizer assim, trilhar esse caminho aí dentro do mercado financeiro, não só, obviamente, no day trade, mas, tradando o meu próprio dinheiro, né. Uhum. E como que você começou assim? Tipo, eu lembro que faz um tempo já que você começou com a parte de mentoria. Eu lembro tipo, que você ajudou muita gente no início, mas conta pra gente tipo, uma história, porque eu acredito que antes de você, não sei se, antes de você ter o sucesso que você tem, de ter sido mentor, você deve ter passado por alguns problemas, acredito eu, ter perdido dinheiro. Não sei, eu lembro que na época você me citou muito a época do Joesley Day. O que aconteceu com você? Uns perrengues que você passou? Pra quem sabe essa galera que tá me escutando aí, escutando você, não passar pelas mesmas coisas, né? Ah, legal. Na verdade, quem vive mercado financeiro sente isso na pele quase que diariamente, né. Eu já passei por vários perrengues, já passei por várias situações bem complexas, vamos dizer assim, bem complicadas, psicologicamente falando, financeiramente falando, já tomei umas porradas bem fortes, né. Então, tenho bastante história para contar se a gente quiser conversar Não, pode sobre contar. os Aqui é um pontos. bate-papo, velho. Pode mandar bala, que é histórias, essas histórias, entre aspas, ruins, mas histórias que a gente leva de aprendizado. Eu acho que um trader vencedor é aquele trader que passa pelas histórias, né? Tipo, tristes, as histórias que foram ruins, mas passa como um aprendizado, não desiste e continua, né? Pra conseguir traçar, acredito eu, um plano de sucesso, né? Não, claro, então, na verdade, para contar um pouco mais da minha carreira como trader, né, eu comecei na verdade, comecei com relativamente um dinheiro razoável, assim, na época para mim era muito dinheiro, né, para algumas pessoas é pouco dinheiro, porque dinheiro é uma coisa muito relativa, né. Uhum. Às vezes 5.000 para mim é muito, 5.000 para outro é pouco, né, então assim, mas eu comecei com, vamos dizer assim, uns 50.000 reais, Um eh, bom dinheiro mesmo. lá em lá em 2017, e comecei devagar, aprendendo, estudando, aprendendo análise técnica, análise gráfica, aprendendo de fato a teoria do negócio, né, o que que é, o como se calcula, porque na verdade você vê hoje em dia muita gente iniciando no day trade,
E se você perguntar para uma pessoa como calcula o índice da Bovespa, é, o que que é o derivativo de dólar? O que que é um mini índice? Por que existe isso? Sim, As pessoas pouco se interessam para isso, né, as pessoas se interessam simplesmente pela questão de ganhar dinheiro, né, então é muito importante que você aí agora, se fortalecendo nesse mercado e passando esse ensinamento para as pessoas, também passe para elas a importância da teoria, né, de sim. você entender o que você está fazendo, de você, de fato, estudar. E eu sei que você é um cara bastante um discípulo dos livros aí, né, você se dedica bastante aos estudos, Gosto muito. então eu sempre gostava de te falar isso, né, pra gente Uhum. sempre se dedicar aos estudos, porque é o mais importante. Mas voltando à sua pergunta lá inicial, então eu comecei lá com 50.000, comecei a tradar, e aí, pô, ganhava 300, ganhava 500, perdia 100, perdia 200, e aí fui nessa, vamos dizer assim, nessa levada aí no início, né, que a gente, por mais que você saiba o que você está fazendo, no começo você tem muito medo, né, às vezes você fica com o psicológico um pouco, Abalado, né? abalado, porque de fato nós estamos falando de muito dinheiro, né. Quando você começa a tradear, principalmente o mercado de índice, o mercado de dólar, você começa a trabalhar com uma alavancagem muito, muito alta, muito maior do que você de fato possui de caixa, né. É, uma coisa que, E isso tipo, começa a te trazer um. que mostra, né, tipo, um contrato, o volume financeiro, né, é 12.500 reais, mais ou menos, e hoje com 25 reais tu consegue operar um contrato de Insta, uma alavancagem realmente gigantesca, né? Exatamente. Então, quando eu comecei a operar, eu comecei bem devagar, aprendendo muito simulador, muito, muito simulador. Lembra, eu sempre falava isso para vocês, né? Cara, testa, 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 testa. Quando você tiver, achar que você tá bom, Testa faz um mais. simulador de novo. Por quê? Porque isso é uma das coisas mais importantes para a gente, né? É aprender a gerenciar o seu dinheiro, a gerenciar o risco do seu trade, na verdade, do seu negócio, é uma coisa muito importante. E eu, no começo, eu era muito disciplinado, eu sempre fui muito disciplinado. Então eu comecei perdendo pouco, ganhava, ganhava, perdia, ganhava, mas eu era até que mais ganhava do que perdia, na verdade. Então isso foi me fazendo cada vez mais me interessar mais, e aí eu comecei a ganhar 500 por dia, comecei a ganhar 700 por dia, aí perdia 300, perdia 400, eu tinha um stop loss na época de R$ 500, então eu sempre que perdia 500 eu parava, O que é difícil, né? e Porque quando. eu sou o cara que, tipo, lembro quando você me ensinou no início, eu era mega indisciplinado. Quando você falou pra mim, meu, pega essa técnica, vai testando, vai pro simulador, fica até o final do ano testando. E eu, com a minha eu era muito indisciplinado e não segui, obviamente, os teus conselhos, né? Que a gente fala às vezes, pô, queria aprender com os erros dos outros, né? Mas tive que cometer vários erros para conseguir aprender. E eu mandava uma porrada de TED, tipo, eu colocava assim, pô, eu vou perder só isso aqui hoje, tipo, esse aqui é meu stop loss do dia, fazer meu gerenciamento de risco. Mano, batia lá, era eu mandando TED e fazendo cagada, né? Tipo, até sofrer mais, tipo, você falava que não era pra fazer isso, mas eu sofria, né? Era uma coisa, tipo, É, tenso. e aí, o que que aconteceu? E aí eu comecei a me desenvolver e comecei a acertar a mão. Eu comecei a desenvolver uma técnica, né, que eu te ensino na mentoria, que essa eu não posso falar aqui, porque isso vale dinheiro, né. É, vale. Então, Não, você pode, eu tipo, comecei. você pode divulgar, obviamente, né, pra quem quiser. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição seu Instagram, o que você quiser deixar aqui, mestre. E aí o pessoal que estiver assistindo, se interessar e quiser saber mais sobre a sua técnica, vai estar aqui embaixo e pode falar dela, mas só não conta Mas aqui tudo. aqui o papo aqui é pra desenvolver o seu talento, o seu canal, não é o Não, meu, então, mas cara. Aqui eu aqui, tô só de. não, não é para desenvolver o meu, não. É aqui na ideia, tipo assim, é uma ideia de uma comunidade, todo mundo se ajudar. Então, tipo, eu tô trazendo você, que foi meu primeiro mentor, que me ajudou muito. Obviamente, eu paguei mentorias, né? Que a gente tem uma galera que fala assim, nossa, mas gastar dinheiro com mentoria. Então, tipo, eu já até falei uma vez no meu canal que, assim, a galera acha ruim, às vezes, pagar a mentoria. Eu gastei muito dinheiro com mentoria, não me arrependo nenhuma delas. Claro que tiveram boas, tiveram ruins, a sua
foi boa, pode ter certeza, tá? Porque senão não tinha largado, né, o trade, né? E então a galera, tipo, fica assim, gastar dinheiro com mentoria, com essas coisas, com curso. E sendo que, tipo, pô, a galera quer, tipo, ganhar uma puta grana no trade, operar na bolsa, não quer investir em conhecimento. Agora, gastar 700, 800 reais, que é a média de uma mensalidade de uma faculdade onde você vai ficar 5 anos se pá, nem vai sair com emprego lá, a galera acha barato, né? Então é essas coisas que a gente tenta falar aqui, é divulgar o seu produto, quem tá fazendo bem, ensinando bem, bons mentores, que nem você foi para mim um bom mentor. Cara, tem mais do que o direito aqui de falar da sua mentoria, que a ideia é tipo trazer mesmo traders, bater papo, passar experiências e com certeza vai estar aqui embaixo, vai estar na descrição aqui, quem quiser te procurar, vai estar. Não, legal, mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que fazer aí uma corrente do bem e ajudar o máximo de pessoas possível. E, de fato, aqui a intenção não é divulgar nenhum tipo de mentoria nem nada, mas é explicar a importância do aprendizado, né? A importância que as pessoas devem, de fato, entender que para você ser uma pessoa, vamos dizer assim, mais Assertivo? de sucesso, uma pessoa que vai ter sucesso, você precisa aprender. E você tem 2 jeitos de aprender. Tem o jeito mais dolorido, que é você comprar todos os livros, estudar toda a teoria e depois querer aprender na prática e tomar muita porrada igual eu tomei, e aí vai te custar muito caro, porque me custou muito caro aprender, porque eu perdi bastante dinheiro no começo. Ou você pode contratar um mentor e ele te falar isso que a gente está falando aqui de uma forma muito mais personalizada, de uma forma mais Fácil de, né? educativa, Educativa, né? pedagógica, vamos dizer assim, e você encurtar esse caminho, né? Então é muito importante que você tenha alguém para te dar uma diretriz, para te dar o caminho das pedras, né? Para que você de fato possa eh, pelo menos fazer menos. Eu sei que vai fazer, porque do mesmo jeito que eu falei para você milhões de vezes e você fez muita besteira, Muito. mas imagina se você não tivesse ninguém falando, né. Então para vocês Exatamente. verem a importância de você ter alguém que vai te dar esse caminho das pedras aí, e vai te, pelo menos, tentar evitar com que você caia nas armadilhas que o mercado pode trazer. E o mercado é caro E, demais, né, Moscone, pra te ensinar alguma coisa, né? custa muito caro. Eu vou dar um exemplo para você. Quando eu comecei de fato ganhar dinheiro, eu comecei a ganhar, vai, sei lá, 1.000, R$ 2.000 por dia. Vieram alguns loss, né, de, sei lá, de 1.000, de 2.000, de 3.000, até de 4.000, se eu não me engano. Foi um dia que eu perdi um pouco a mão. Mas quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei, obviamente, a aumentar o meu fluxo de caixa, né, aumentar o meu caixa e, junto com isso, aumentar os meus gains e também aumentar os meus possíveis loss, vamos dizer assim, né. Uhum. Então no começo eu comecei com 500, depois que eu aumentei para 2.000 Stop meu loss. meta de gain, eu aumentei meu loss para 2.000. Depois eu comecei a ganhar muito 2 e perder pouco 2, ganhar muito 2, perder pouco 2. Eu comecei a aumentar meu loss para 4.000, porque às vezes eu chegava perto de perder 2.000 e recuperava tudo e saía ganhando os 2. Então eu falava assim: "Porra, se eu ganho mais do que eu perco, por que eu não posso aumentar um pouco o meu loss?". Uhum. Então aumentei para 4.000 e também, consequentemente, com isso aumentei meu gain também para 4.000, e aí aquilo ali foi uma curva, né, um ramp up que a gente chama assim, uma curva de aprendizado que foi feito durante 1 ano e meio, 2 anos. Então eu fiquei 2 anos aí com bastante disciplina, até o grande dia do Joesley Day. No Tem que rir, né? nessa época, para você ter uma noção, É que eu sei a história, galera. eu Ele vai contar aqui pra você, espero que ele conte. Mas é que eu já sei a história, é por isso que ele eu fala. tinha eu tinha começado com 50.000. No dia do Joesley Day, eu já devia ter em caixa, vai, os seus 300 e poucos mil, 350 talvez. Eu já tinha multiplicado meu dinheiro por 6 ou por 7. E eu estava trabalhando já um volume de financeiro já bem mais alavancado.
E aí, meu amigo, estava Conta, conta. comprado, estava comprado eu em, acho que, se não me engano, 25 ou 30 contratos de índice e vendido em dólar. Eu estava nas 2 operações quando veio o primeiro circuit break, Nossa. do nada. Plou! Aliás, esse dia teve muito amigo meu que ficou rico, viu? Porque os caras que estavam vendidos Ó, eu vou dizer uma coisa pra você, ficaram mas assim, eu espero que você leve, tipo, pro lado. Graças àquela. Eu sempre fui meio, tipo, curioso também, né? Quando você me falou dessa época do Joyce Day, que você tinha tomado a porrada, eu fiz o quê? Eu falei, caralho, mano. Na época, tipo, não tinha dinheiro, né? Então eu falei, pô, eu não posso passar por isso. Então eu estudei aquele movimento do dia que você falou do Joyce Day, eu procurei lá na plataforma, fui fazer e refiz os dias o dia do Wesley Day para me tentar entender na época. Quando deu a pandemia, cara, foi onde eu bati o meu recorde de ganho na bolsa. Quando eu consegui fazer 7 mil pontos, velho, numa operação. Foi o recorde, tipo, é, bizarro, assim. se você consegue pegar porque o Wesley Day foi um pouco diferente da pandemia, né? A Uhum. pandemia, ela veio com uma diretriz de baixa muito tendenciosa, né? Então, assim, mesmo quem não ali pode ser quem pegou ali, perdeu ali o primeiro circuit break, mas depois veio uma sequências de circuit break, É, uma catástrofe, um caos, que, bizarro. pô, tava muito fácil operar vendido Mas ali, é né? que o que me ajudou foi que você falou na época que, cara, pode acontecer essa parada, tá ligado? Tipo, se eu não Ó, eu tivesse lembro, eu falei várias visto, vezes para você. se eu não tivesse visto uma vez, pelo menos, saber que isso seria possível de acontecer, eu acho que eu seria aquela pessoa que na época eu tava operando na pandemia e tipo, falou assim, ah, não, vai voltar, tá ligado? E aí eu fui mais, assim, mais esperto, me aproveitei e virei a mão que eu falei, cara, se isso aqui realmente vai ser um negócio catastrófico, né, na bolsa, como, não, claro que em proporções maiores, né, do que o do USA Day, mas que nem o dia do Moro também, o dia do Moro também peguei bastante pontos, mas claro que o USA Day foi melhor, foi maior que o do Moro, mas assim, saber que isso é possível, é o conhecimento que a gente estava falando antes, de ter estudado, ter passado ou na época do Jorge Day eu nem tava direito assim, tava ainda estudando muito, mas quando eu vi essa na pandemia, se eu não tivesse visto você comentar ou passar por isso e ter me explicado como que isso era possível de acontecer, acho que eu não saberia na época como reagir, entendeu? Tem 2 coisas que são muito importantes no mercado financeiro, né. A primeira é, se você não tomar cuidado, de fato você pode quebrar do Tudo. dia para a noite. Você pode perder tudo, e eu quase perdi tudo nesse dia. Imagina eu comprado em, eu não lembro agora se eu estava 25 ou 35 contratos de índice E e sem ordem no vendido em book, dólar. né? Cara, a bolsa caiu 10.000 pontos, 10.000 pontos. Então imagina você perder com 25, você sabe fazer a conta aí? Eu 35 sei, contratos, 10.000 pontos. se fosse 10 contratos, 1.000 pontos seria 2.000. Então são 6 7.000, 7.000 a cada 1.000. 7.000 vezes 10, 70 pau. Exatamente. Eu perdi 77.000, se eu não me engano, no índice e mais uns 50 pau no dólar. Eu perdi nesse dia R$ 125.000. Pancada. E aquilo ali foi uma coisa que na hora me deixou muito, Abalado. vamos dizer assim, não é nem abalado, foi meio que situação, estado de choque. Por quê? Porque nessa hora você fica numa situação tão complicada que você não sabe se você zera a posição Você compra e mais, né? realiza a pipa de 120 pau, ou se você deixa achando que vai voltar, ou se você compra mais. Então, assim, graças a Deus, na hora eu consegui encerrar a posição, perdendo os 120.000, eu tinha dinheiro para pagar, mas em um dia eu perdi o dinheiro que eu ganhei em 2 anos. Então, assim, eh,
isso é um aprendizado que ninguém vai que, Difícil como é ter que eu posso pessoas dizer? assim, né, que passam por isso, né? Que ninguém vai não, muitas pessoas passam por isso, mas é Sim. um aprendizado que só você passando você vai ter. É tipo um calo, Então né, que assim, você quem aprende com os erros, né? Aprende, né, com a situação, exatamente, então assim, então é esse tipo de coisa que sempre me fez mostrar para as pessoas depois desse dia, o meu gerenciamento de risco foi muito fino, mas muito fino. Eu nunca mais deixei de fazer gerenciamento de risco depois desse dia. E aí eu coloquei na minha cabeça que meu loss ia ser 4.000 no dia, meu gain ia ser 2.000 no dia, e a partir desse dia, durante todos os dias da minha vida, eu mantive uma mão, de certa forma, menor, eu mantive uma situação estabilizada de acordo com o patrimônio que eu tinha. Então, assim, se você tem 100.000 reais, o negócio é você não querer ganhar mais do que 1% ao dia. exatamente. Então, se você tem 5.000 reais, é 1% de 5.000. Se você tem 50.000, é 1% de 50.000. Se Por você dia, né? tem 100.000, ou por dia. E o loss do mesmo jeito. O loss do mesmo jeito, porque você não pode deixar que em um dia ou 2 dias você perca 50% do seu dinheiro, ou talvez 100% do seu dinheiro, porque você nunca mais vai recuperar isso. Até vai, Primeiro, mas aí vai você fala assim: demorar "Ah, muito tempo, né? Até você passar pelos então percalços, que nem eu fiz então muito disso. pode ser que você nunca mais recupere isso", É. entendeu. Por que que eu falo isso? Porque primeiro o seu psicológico vai ficar extremamente desconfortável, você vai ter muita dificuldade de ter disciplina. Graças a Deus eu consegui reverter esse cenário, mas não é uma coisa que de fato acontece com as pessoas. Quando você tem um loss desse tamanho, que você chega a quase quebrar, e quebrar mesmo, porque era todo o meu dinheiro, não tinha mais, eu quase quebrei. Então É, assim, se eu tivesse aumentado a mão naquele dia, eu tinha perdido todo o meu dinheiro. E e isso é uma situação muito delicada. Eu fiquei, acho que 2 semanas sem dormir. E eu fiquei 2 semanas sem operar. E depois daquele dia eu falei: "Cara, eu nunca mais vou deixar meu de seguir gerenciamento. É. o gerenciamento de risco". Então assim, essa foi uma delas, né, mas depois vieram algumas outras porradas, Não, né. e uma coisa que. Só que aí Desculpa, mas assim, uma pode coisa que falar. você falou que é importante com relação ao gerenciamento de lucro, você tem que se conhecer, né, man? Sabe, porque você, que nem você falou, sempre foi uma pessoa muito disciplinada e acabou passando por essa situação. Eu fui totalmente o inverso. Eu sempre fui muito indisciplinado. Porém, eu demorei muito tempo para entender que eu era o problema. Não, claro, tipo, que acontece situações do mercado, mas o dia a dia do trader, você tem como se sabotar muito, sabe? Tipo, fazer merda, cagada, que nem mandava TED, essas coisas. E eu tive que aprender a lidar comigo também. Então, o interessante, eu acredito que você está falando aí, acho que as pessoas têm que entender que a gente não consegue prever catástrofes, não é sempre que acontece também. Mas a gente tem que se blindar de nós mesmos, porque que nem você falou, se eu tivesse aumentado a mão, eu teria quebrado. E tem gente que não tem essa sensibilidade na hora de falar, pô, preciso parar. Que nem eu demorei muito tempo para conseguir desligar o botão do foda-se, entendeu? Porque eu era o cara que eu, nessa situação, falando de personalidades, nessa situação sua, provavelmente eu teria aumentado a mão e tinha quebrado, tá ligado? Então, tipo, é bom escutar o outro lado, assim, tipo, entender que cada pessoa é diferente, tem que ter um cuidado, que não é fácil operar, né, mano? Tem que ter um monte de regras, tem que seguir regras, tem que cuidar do psicológico, tem que saber a entrada É, o certa. mais o mais importante das pessoas que não conseguem entender a importância de ter a disciplina, é que elas vão ser perdedoras. E não é à toa que só 5% dos traders ganham dinheiro. Não é à toa. Por quê? Porque 95% não tem disciplina. Você você me acompanhou, eu ganhei quase 70 dias seguidos, todos os dias. Eu ganhei 70 dias seguidos, Eu todos acompanhei os dia a dias. dia você postando todo santo dia Então mil assim, reais, depois R$ 2.000, R$ 1.000, 2.000 e assim foi.
Então o que que isso mostra? Isso mostra que a disciplina, ela é vencedora. Então se você, obviamente esse dia foi uma catástrofe, foi uma situação realmente muito atípica, mas esse dia me mostrou o quanto que o mercado é capaz de te quebrar da hora para outra, do dia para a noite. Então, assim, o quanto você deve respeitar o mercado financeiro, o quanto você deve respeitar as suas estratégias, as suas, vamos dizer assim, a sua não Seu é, planejamento, né? Seu, o seu planejamento, exatamente, o seu planejamento. Você tem que seu plano. respeitar o mercado. O Respeita o mercado, mercado, respeita o plano. ele não está nem aí para você, Eu sempre mas se falava você isso. for Mas se você for uma pessoa disciplinada, você vai ser vencedor, você vai ganhar mais do que você vai perder. Por quê? Porque a disciplina leva o O sucesso. sucesso. A disciplina leva o sucesso. A perfeição não, porque não existe perfeição. Na verdade, não dá pra você ser muito perfeito, mas tem que ser disciplinado, exatamente o que você falou. Não existe perfeito. Não existe Não perfeito. existe Porque o setup perfeito, pe- né? pensa que sempre se você está comprando, tem alguém vendendo na outra ponta. E aquela pessoa, se ela está vendendo, ela tem um motivo. É. E ela tem que ver Ela até onde tem ela um vai aguentar motivo. sangrar, né? Porque pra você ganhar, alguém tá sangrando, As, né? Então, nem sempre, Então, nem sempre, então, pode acontecer, nem né? Os dois sempre. juntos, tá ganhando e Se perdendo. você exatamente, se você tá comprando porque você acha que vai subir, o outro pode estar vendendo porque comprou lá embaixo. É. Então os dois Pode os estar ganhando dois ao mesmo podem estar tempo. ganhando, É. E uma entendeu? coisa que você falou, Só que se o cara que comprou lá embaixo está vendendo, é por quê? É porque ele acha que não vai mais subir. E é, se você está comprando, é porque você ainda acha que vai subir mais. Então, assim, nunca existe perfeição. O cara pode estar vendendo para você e está ganhando dinheiro e está feliz. Você é, pode estar comprando e o negócio continuar subindo você tá e feliz também também. está feliz. O pullback do cara Desde pode ser o que, meu lucro. Onde ele tá. exatamente, de, Tipo, desde que você tenha disciplina com a estratégia ela tem que ser vencedora. Por quê? Porque você não cria uma estratégia com uma probabilidade maior de perder do que de ganhar. Não existe isso. A sua probabilidade, qualquer estratégia que você use, a sua testou e probabilidade várias de vezes, você ganhar vai ter muito se mais já foi chance. testada e ela tem mais chance de dar certo. Sim. Então, se você é disciplinado com a regra, você no longo prazo você vai ser vencedor, sempre. Só que as pessoas tendem a não cumprir com a regra, por quê? Por causa de 3 fatores: ganância, medo E falta disciplina. e falta de disciplina. Então, Exatamente. quando você tem ganância, quando você tem medo e quando você não é disciplinado, Não tem como ganhar no a trade. chance de você ganhar, Ou fazer ela parte da chega estatística dos próxima de zero. 95 é maior, né? Exatamente. Eu tava entrevistando aqui um bate-papo com o Alan, aqui no podcast que eu gravei com ele, que o podcast anterior, se você não assistiu, tá aqui atrás. Ele falava também exatamente sobre isso que você está falando, da disciplina. E ele falava que tinha um médico que ele só sabia suporte e resistência. E aí ele só aplicava o suporte e resistência. Então, na verdade, não é que o suporte e resistência é a única ferramenta que vai te dar dinheiro, mas é que ele tinha a disciplina de esperar o mercado consolidar, de esperar ele fazer o rompimento com volume, esperar dar o pullback e ele entrava. Então ele tinha a disciplina de esperar o setup dele acontecer, que era suporte e resistência. É um setup simples, mas ele tinha exatamente a disciplina, que é muito difícil de conseguir. E a gente sempre fala, tipo, eu já li livros que falam assim, na vida você só vai conhecer duas pessoas, as pessoas que foram mais disciplinadas e as pessoas que deixaram de, tipo assim, as que são mais disciplinadas e as pessoas que procrastinaram as coisas também. Por exemplo, assim, eu deveria ter feito mais, deveria ter sido mais disciplinado. Então, ou você vai chegar no final da vida com sucesso por ter sido uma pessoa disciplinada, ou chegar no final da vida com arrependimento de não ter feito. Então, são as duas dores que você vai ter. Ou de ter sido disciplinado e fazer a coisa certa, ou a dor do arrependimento de não ter feito aquilo que você deveria ter De não feito ter mesmo. tentado, né. É, é foda. E, cara, É, eu e o lembro e o que você me falou no início, quando a gente estava na mentoria, que você me ajudou muito, você sempre falava assim, cara, o importante é
gerenciamento de risco. Saber quanto que você tem para brincar, entre aspas, né? Brincar assim, tipo, operar no mercado. Mas acredito eu que quando você começou, você já falou dos seus erros, que você focou no gerenciamento de disciplina e na parte psicológica. O que você fez para conseguir blindar essa parte psicológica na hora do trade, assim? Tipo, que nem você falou, a ganância, o medo. Mas para blindar, como é que você fez para poder, tipo, ajudar o seu mindset ali, ficar focado e não fazer besteira? Te ajudou? Cara, várias coisas eu fazia para me ajudar psicologicamente falando. A primeira delas era a leitura. Eu li um livro que chama A Única Coisa, O Poder do Foco. Peraí que saiu sua câmera. Voltou? Voltou. Eu li um livro que chama A Única Coisa, O Poder do Foco. Esse livro é muito legal, eu sempre recomendo que as pessoas leiam, porque, de fato, focar é uma das coisas mais importantes que um trader precisa. Você precisa focar. E o que que eu falo focar? Focar na estratégia. As pessoas elas têm muito medo de ganhar e muito limite de perder. Elas estão suscetíveis sempre quando a operação está dando errado, sempre elas querem recuperar. Então São elas mais sempre estão corajosas no loss do estão que no gain, né? dispostas a perder, Mas não estão estão dispostos a dispostas a ganhar. perder, mas não estão dispostas a ganhar, porque quando elas estão ganhando, elas têm medo de voltar a perder de novo. Então você tem que ter foco na sua estratégia. O que que o foco na estratégia é? Se você tinha uma estratégia que tinha um ponto de entrada e um ponto de saída e um stop loss, você tem que ter o foco de entrar na operação e você só sai dela, só e somente só, se bater o seu alvo de Ou o gain seu stop. ou se bater o seu alvo de loss. E essas pessoas têm muita dificuldade de fazer isso, muita dificuldade mesmo de fazer isso, porque quando elas estão ganhando, elas ficam com medo de perder, então elas querem, faz uma parcial aqui, faz uma parcial ali. A estratégia, antes de você entrar na operação, existia uma parcial ali? Se sim, beleza, Se não, não tem não. problema nenhum, faz a parcial ali. Por quê? Porque a parcial ali tem que ter um racional por trás. Ó, o mercado vai chegar aqui, aqui pode ser que ele perca a força, então eu vou fazer uma parcial aqui, mas meu alvo final é aqui. Beleza, então antes de Sai com uma você entrar na parcial, né, dos estratégia, contratos e você já leva entra, você já entra, porque aí o seu loss ele tem que ser proporcional a essa parcial. Você também não pode tomar um loss inteiro e sair e ganhar fatiado. parcial, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa que as pessoas precisam entender, e a coisa mais importante para você conseguir ter disciplina com isso é ter foco. Você precisa ter foco, foco no que você está fazendo. E se você não está fazendo o que de fato você se propôs a fazer antes de entrar, você está errado. Então, uma das formas de você conseguir melhorar o seu mindset é estudar sobre foco, estudar sobre o poder que isso tem. Então, eu fui ler esse livro, muito legal. E uma coisa que você Outra coisa, falou, desculpa te interromper, mas uma coisa que você falou que é exatamente isso aí é muito importante. Você foi a primeira pessoa que me falou sobre o Al Brooks, né? Que é uma lenda do mercado, o cara é pica das galáxias. E eu comecei a estudar a All Brooks. E um dos vídeos que eu vi ele falando era a estratégia Walmart, que é mais ou menos exatamente isso que você acabou de falar. Ele simplesmente colocava, ele como ele era meio ansioso e não tinha tanto conhecimento na época, ele entrava na operação, colocava o stop, o gain e ia pro Walmart. Tá ligado? Porque ele se sentia bem de ir pro Walmart, que ele falava assim, pô, quando eu era pequeno não tinha grana para comprar as coisas do Walmart. Hoje, obviamente, ele tinha dinheiro já vindo como médico, né? Ele que já tinha uhum. uma certa grana e depois ele como trader. Então ele se sentia bem no Walmart. E aí ele colocava o stop, loss, stop gain e ia pro Walmart. Então ele disse que a maioria das vezes ele voltava para casa e tinha dado certo a estratégia que ele tinha preposto. E quando ele ficava na frente do computador, ele provavelmente fazia alguma cagada ou saía antes da Isso é operação. uma ótima estratégia, desde que você tenha Um um plano. celular que você consiga acompanhar. Não, que você consiga acompanhar. Por que que eu digo isso? Porque eu já fiz isso uma vez. E eu tomei um prejuízo de R$ 40.000, sabe como? Eu entrei numa operação de 80 contratos e botei meu stop gain e meu stop loss. Falou. E eu tinha um stop offset de 50 pontos.
50 pontos para 80 contratos é muita coisa, cara, é muita coisa. Ele pulou tua Só ordem. que bem nesse dia, eu estava trabalhando no dia e estava tradando em paralelo. E eu entrei numa reunião e não acompanhei nada, deixei lá, estratégia Walmart. Entrei na operação, botei lá o gain, botei lá o loss do nosso lendário Al Brooks, fui fazer uma reunião. Quando eu saí da reunião, estava lá menos 80, menos 78, menos 79, menos 78, menos 79. Eu perdi R$ 80.000 fazendo isso. O que que aconteceu? Entrou uma força vendedora tão grande, que pulou o meu stop loss. Então, assim, mercado financeiro não é para amador. Sim. Eu fiquei muito chateado esse dia de perder o dinheiro, mais ainda porque eu não iria perder esse dinheiro, eu teria travado a operação. Não, deveria ter travado, né, mesmo assim, se a hora que tivesse pulado, eu já ia encerrar, de vez de perder 80, ia perder, sei lá, 6.000, que era o que eu estava disposto a perder naquele dia, e acabei perdendo 80.000 por causa disso. Então, assim, quando você entra numa operação, não é aconselhável que você vá para o Walmart, Não, sim, não. a É a não ser que ideia, não, sim, sim, exatamente. eu só tô falando Sim, para vocês uma outra história sim. que, Uhum, venha a coincidir exatamente com isso que a gente está falando. uhum. A estratégia é ótima, coloca lá e você só sai quando dá alguém ou quando está o loss, mas nunca, Sai experiência da frente do própria, computador, da frente da nunca tela. deixe pode sair, mas fique Fica de sempre olho, de né? olho, porque o mercado financeiro, ele não tá nem aí para você. Se você colocou a ordem lá, pois eu liguei até para o meu assessor na época, eu falei: "Cara, você tá louco, não sei o quê", o cara falou: "Cara, pulou a ordem, não foi que o robô errou e não executou, simplesmente pulou a ordem". Então, assim, a melhor estratégia é a do Walmart, Sim. acredita em mim, porque as pessoas têm muita, muita dificuldade E sai no de alvo ou tomar o stop. de seguir a estratégia, de seguir a estratégia. Todo mundo tem muita dificuldade, porque todo mundo tem muito medo de ganhar e muita, vamos dizer assim, muita Coragem pra perder e medo pra ganhar. coragem coragem quando está perdendo, porque sempre está querendo recuperar. É. Só ou ela quer, tem medo de perder, ou ela está querendo recuperar o que perdeu. Ela nunca quer aceitar sair perdendo, né. Isso foi uma das coisas que eu fiz de errado também no início, que era justamente isso. Tipo, era macho pra caralho pra segurar o stop, fazia preço médio pra tentar ficar no positivo, pra sair no 0 a 0. Você nunca acabava saindo de verdade, que é o problema do preço médio. E depois de um tempo você vai aprendendo, se você quer fazer um preço médio, faz um preço médio a favor do movimento, né? Pra você ganhar mais dinheiro, não pra você ficar perdendo, né? Eu lembro que você me ensinou na época aquele TNT, né? Que é o trade no trade. Você nunca fazia um Uhum. TNT contra o movimento, com o movimento indo contra. Você fazia a favor do movimento já ganhando dinheiro, né? Você ia aumentando o seu lucro, não Você vai jogando contra aumentando o você, né? lucro e vai subindo seu stop, né. Exatamente. Aumentando o lucro, subindo stop. Cara, e fazer a pergunta, tipo, quando você começou, quem que eram as suas referências no mercado, assim, tipo, que você começou a estudar? Você foi estudar olhando quem? Quem que eram seus mentores, suas referências que você tinha no mercado para começar a estudar, É, assim? eu como eu te falei, né, eu quando iniciei, eu minha família toda trabalha no mercado financeiro, né, então um dos traders, day traders que eu mais gosto é o Bulls, não sei se você sabe quem é. Uhum. Mas nunca, Esse eu já cara ouvi falar, obviamente, mas eu não sei, nunca li nada sobre, né? Eu mal tô conhecendo, porque assim, eu parei no Brooks e no Pring, no Martin J. Pring. E é uns caras que eu continuo estudando muito, né? O Brooks foi traduzido agora, o primeiro livro dele, né, em português, que é o Trends, que foi o Felipe Aranha, que é o único cara que pode falar em nome do Brooks aqui no Brasil, fez essa tradução. Eu comecei a estudar o manual do Brooks e os vídeos, né? E achei muito denso, porque foi logo no início que eu comecei, logo depois que eu saí da sua mentoria, eu fui querer atrás de mais conteúdo e fui pro Brooks. Eu achei muito denso e na época eu não achava livro traduzido, eu não tenho um conhecimento muito em inglês. Aí acabei indo pro
por Martin J. Pring, que eu me apaixonei de cara, já li o livro uma vez, estou fazendo um resumo e estou tentando agora trazer um pouco do... Porque o Pring ele fala muito nas ações, né? Tentando trazer o conhecimento Uhum. de análise técnica dos indicadores e adaptando para o índice, né? Então acho que meu próximo passo seria conseguir fazer essa tradução mais assim ajustada para o nosso mini índice, né? Que não existe lugar nenhum a volatilidade doida que nós temos aqui no mini índice. Então é isso, tipo, fui pro Pring, fui pro negócio. Então esse. Mas o Pring e o Brooks é mais teoria, né? A gente está falando de lendas vamos dizer assim, do mercado financeiro, caras que escreveram livros, que construíram teses e tal. Uhum, O que eu tô falando são de traders que são meus, vamos dizer assim, meus ídolos, né? Meus mentores. uhum. Então, por exemplo, eu gosto muito do time do Portal do Trader, do Caio Sasaki, não sei se você conhece. Caio Sasaki, eu lembro que eu comecei a acompanhar na época justamente porque você me passou o primeiro cursinho para mim fazer lá do portal, né? Então eu Ah, estudei você aquela. lembra, né? Eu fiz o Caio Sasaki. Então, aqueles caras são Ele é de muito fluxo bons. mais, o Caio Sasaki. E ele que foi, Ele é um foi cara o de cara fluxo. que me indicou. Me indicou não, né? Eu lembro que ele fez isso aqui, ó. Quer ver? Ó? Ele perguntaram para ele uma vez na live, né? Que ele faz mais assim, fluxos. Um livro de análise técnica. E ele indicava esse aqui, ó. Que é o livro preto do Márcio Noronha. Então, foi o primeiro livro que eu Ah, comprei. Foi o primeiro livro que eu esse, comprei. esse cara é bom também, o Márcio Noronha é É, bom, foi muito o bom. primeiro livro que eu comprei por causa que o Caio Sasaki na época falou desse livro. Então, o Caio Sasaki, na verdade, foi um dos caras que me inspiraram a iniciar essa trajetória. Eu lembro que eu te falei mesmo para você fazer Uhum. os cursos, porque eles são cursos gratuitos e cursos que de fato vão te ensinar bastante coisa sobre análise técnica. Assim, você começar com uma boa pedagogia, vamos dizer assim, um curso bem pedagógico, fácil, rápido de Não, a equipe do aprender. portal do Trader é fenomenal. Tem muita gente boa. Eu fiz aquele curso que você me falou, fiz aquele curso do TNT, sempre pesquisando, né, aprendendo, aprimorando as coisas. Então são os meus, vamos dizer assim, os meus mentores, vai, as pessoas que me inspiraram a, de fato, entrar de cabeça nesse negócio, nesse mercado. Uhum. Então, mas é isso aí, cara. Teoricamente são esses caras aí. Tem o Bowles Willis, esse cara que eu te falei, que é para mim um dos melhores traders do Brasil. É muito, muito legal. Um cara bastante técnico, bastante muito comprometido com a disciplina. Foi com ele que eu aprendi que, de fato, se você não tiver disciplina, você não ganha. Você não tem, você não é um vencedor. Então, assim, é aquele negócio, né? A vida te ensinou que se você não tiver disciplina, você vai acabar perdendo dinheiro, né? Uhum. Então, mesmo que eu falei, quantas vezes falei para você, falei, cara, cuidado, cara, vai cuidado, Eu né? sempre fui Cara, muito, cuidado. muito doido, né? Tipo, mas é que fala, tipo, eu queria aprender com os erros dos outros que teria me custado bem menos. Mas o importante é que eu não desisti, né? Que tipo, continuei estudando. Que nem eu tava falando pra você, esses tempos aí, antes de começar com essa ideia de podcast, eu também comecei a rever muito conteúdo que eu tinha salvo no computador. E um dos conteúdos que eu tenho salvo até hoje ainda é a sua mentoria. E, cara, tem coisas lá que eu assisti os vídeos de novo e, cara, você vê como, porra, se tivesse prestado atenção naquela época, tinha cortado muito o caminho, né? Então, tipo, Sim, sempre mas é por isso que a mentoria vale a pena. Se vale a de pena fato demais. você fazer se de fato você fazer o que o mentor te fala, Faço o que eu digo, né? ó, Mas não faço o que eu faço. dá para economizar uns 50.000, viu? Porra, Pelo menos. eu tomei uns ferro grande também, uns ferro pancada por loucura, porque eu era o famoso, tipo, eu vim do poker, né, sabe, né? Então, eu teve uma época que eu ganhei um dinheiro assim meio alto até no poker e acabei perdendo tudo, cara, tudo por causa de loucura, não sabia o que estava acontecendo e fui aumentando a mão e eu não fiz o que você fez e acabei perdendo um dinheiro grande. E quebrei mesmo, quebrei feio. Poker tipo, tem aquela parte que a gente chama do tilt. E eu descobri que no trader também. Só que no trader dói mais, né? Porque no poker você toma o tilt, você perde a ficha e sai fora do campeonato. Aqui não, aqui você perde tudo que você tem, tá ligado? Então é muito mais.
tenso, mas é difícil de você lidar tanto na questão que você falou, eu era igualzinho que você falou, cara. Pra segurar a loja eu era macho. Agora, pra ganhar, fi, era tipo umas galinhas comendo milho, entendeu? E até eu fazer essa mudança, respeitar o gerenciamento, respeitar a construção do patrimônio, né? Que nem hoje eu consegui me blindar usando o tesouro direto, cara. Eu me sabotava muito, tá ligado? E eu tinha que achar um jeito de não mandar TED pro bagulho. Mano, quebrava muito. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a, tipo, criei conta em outra corretora, peguei todo o dinheiro que eu juntei de novo, coloquei lá e coloquei no tesouro. E deixava uma fração, que eles colocavam 1%, pra trade. E aí eu ia aumentando um pouquinho e jogava lá, aumentava um pouquinho e jogava lá. Com aquele montante começou a ficar maior, eu comecei a aumentar a mão, mas aumentava a mão, aumentava um pouquinho, obviamente, do stop, mas tudo proporcional. E foi assim que eu fui me blindando, porque se eu ficasse louco no dia e quisesse meter TED, não tinha como, porque tem um tempo do tesouro de um dia, né? De vencimento D mais um. Então eu não conseguia resgatar o dinheiro do tesouro. E aí foi assim que eu acabei me blindando, porque no outro dia eu já estava safe de novo, já tinha aceitado o loss que faz parte e voltava a operar. Então foi assim que eu fui me blindando no É, gerenciamento. uma das coisas mais importantes no trade é você nunca operar na conta que você tem todo o seu dinheiro. Porque no dia que você tilta, usando a palavra que você usou aí, no dia que você tilta, que você perde um pouco da referência, que você perde a cabeça, vamos dizer assim, se você tá com uma conta que tem todo o seu dinheiro lá, você vai perder todo o seu dinheiro. Então é sempre legal você ter uma conta em corretora onde você tem os seus investimentos, e você tem a sua grana aplicada, e nessa conta você aprender de fato a gerenciar o seu dinheiro, aprender porque trade não é só tradear índice e dólar. Trade é saber tradear o dinheiro, é fazer o que Gerenciar um o patrimônio, CFA, né? gerenciar o patrimônio, montar uma carteira, montar operação estruturada, montar posição de long and short, comprar, vender ação, mesmo que não Dividir a sua seja em carteira em em renda day em fixa, day day mesmo que trades, não seja em day ações. trade, mas que você possa de fato montar uma carteira que te renda os seus 15, 20% ao ano, isso com o seu patrimônio. E você deixar numa outra conta, né, obviamente nessa conta que você tenha uma plataforma boa, que você tenha um custo de corretagem bom, que Uhum. você tenha um custo de operação mais baixo, o dinheiro que você está disposto a tradear. Então, assim, como eu te falei, quando eu comecei, eu tinha lá a minha continha lá com 50 pau, mas na conta que eu ia fazer day trade, Já só tinha mil, 5, 5, exatamente. só tinha Mas é isso que eu tô 5. falando. Eu não, eu me sabotava até se tivesse dinheiro, irmão. Se desse como, tipo, sei lá, tirar dinheiro do cofrinho, colocar no computador, eu tinha colocado, tá ligado? Eu tinha que achar um jeito que era um bagulho meu, assim, que eu falo, né? Que além de aprender tudo, a gente tem que saber se conhecer. Eu tinha que achar um jeito de me blindar contra mim mesmo. Porque quando dava o apagão, eu começava a meter TED, velho, independente de quando eu estivesse no banco. E aí eu olhava depois que, tipo, que você quebrava a conta, você olhava assim e falava, mano, eu tava operando um mercado que só tinha doji, tá ligado? Tipo, uma parada assim. Então você fala, Uhum. porra, cara, você estudou pra caralho, você sabe tradar e faz uma merda dessa e acaba com tudo que você construiu. Eu cheguei a ficar, tipo, você falou 70 dias, né? Mas eu tava numa vibe, assim, 12 dias operando sem loss, velho. Sem tomar um loss, jogando gerenciamento certinho. Chegava um dia, tomava um stop, virava um monstro operando. Enfiando o contrato pra cima e pra baixo e derretia tudo. Eu falei, não, isso aqui não tá certo. E não tá certo e eu não tinha essa... Tipo, fosse um viciado, tá ligado? Na bolsa, tipo, Uhum. perdendo dinheiro. Eu tinha que achar um jeito de ser É o que impossível eu te mexer falei na da falta grana. da disciplina, né. É. É o que eu falei da falta da disciplina. Mas aí, depois que eu fiz isso, eu comecei a colocar o dinheiro no tesouro, porque eu não conseguia resgatar, tirar todo o dinheiro da conta para me blindar contra mim mesmo. Com o passar dos dias, começaram a ficar mais ok, tá ligado? Tipo, aceitar o que você pode perder, tá dentro do seu gerenciamento, você começa a ver a construção do seu patrimônio, começa a ver que você consegue fazer mais coisas na vida, você começa começar a ter uma vida um pouco melhor, e assim vai, né? Criando aqui, porra, viu, o gerenciamento deu certo.
Porque às vezes a gente tem que ver para quem, que nem eu falei, né? A gente queria aprender com os erros dos outros, com os acertos dos outros, né? Mas a gente tem que passar, às vezes, por isso e sofrer, cara. Faz parte do aprendizado. A gente vai É, mas perder as isso é uma batalhas. coisa muito particular, né. É, Isso é uma coisa muito particular. Eu, graças a Deus, nunca precisei, me blindar contra mim mesmo, vamos dizer assim, né. Eu sempre tive muito claro na minha cabeça o risco do negócio e que, pô, tem que parar, tem que parar. Não tem que não interessa quanto dinheiro você tem, o negócio é: tem que parar, tem que é parar. que você é muito Então, assim, disciplinado. Eu era muito indisciplinado. então, exatamente, às vezes, para umas pessoas, É. algumas coisas funcionam diferente de outras. Então, assim, se você é uma pessoa que tem essa tendência a não ter disciplina, a não Tendência a, se, ter a, não me- a- conseguir, a primeira coisa que eu te aconselho é: não faça day trade, né. Não, não, mas isso que eu tô falando. Esse é conselho. Só que daí, tipo, eu falo assim, não, mas é isso que eu quero e eu sou um maluco. Eu preciso achar um jeito Então, de não me destruir sim. sempre, tá ligado? Eu Mas preciso achar um jeito para de não quem me está destruir. ouvindo, para quem tá ouvindo a gente, fica um warning aqui, ó. Amigão, se você não consegue se controlar, não faça day trade, você vai perder todo o seu dinheiro. Não, tem que saber se controlar. E se não É, conseguir, faz o que eu fiz. Que ajuda pra caralho. exatamente. Aí se você mesmo assim já sabe que não sabe se controlar e quer fazer day trade, aí siga os passos Exatamente. do Porque, Gui aqui. porque eu vi que eu era. Quando eu conheci o Day Trade, eu vi que era exatamente isso que eu queria fazer pro resto da minha vida. Tá ligado? Tipo, foi, pô, caralho, eu demorei tanto tempo pra descobrir isso, mano. Por que, que eu demorei tanto tempo pra descobrir isso, sabe? Tipo, a gente sempre pensa, por que eu não descobri isso há 10 anos atrás? Já tava boy, né? Então, quando eu realmente descobri que era isso que eu queria, eu falava, cara, por que que eu sei a técnica, tô estudando, tô fazendo, tô aplicando. No simulador eu era top, porque eu colocava lá e fazia tudo bonitinho. Na hora de fazer, começar a ir pro real, mano, 12 dias, 13 dias de game, dava um blackout, blau. Eu falei, não, comecei a meditar, já tava meditando, sem fazer um monte de coisa. Da mente, É, psicológico. meditação é uma outra técnica muito legal. Eu sempre usava meditação. Meditação é uma técnica ótima, principalmente quando um dia que você está mal, que você está perdendo, para, desliga o computador, medita, sabe? É esse tipo de coisa que você tem que fazer Não, e e outra coisa que eu não. comecei a fazer também para ajudar a galera que tá assistindo a gente, que tá acompanhando até agora, é o seguinte, eu comecei, eu no caso, a esperar o mercado desenhar. Porque que nem você tem uma técnica muito boa, por sinal, aqui da sua mentoria, que é aquela estratégia. Acho que saiu sua câmera, man. Ah, voltou. Saiu a estratégia que você opera logo nos primeiros minutos do mercado, né? E eu Uhum. comecei a o quê? A esperar mais, esperar o desenho acontecer depois das 10 da manhã. Então comecei também a tipo, tentar ficar essa uma hora, a hora que eu já determinei, que eu quero esperar as ações abrir. Essa uma hora é a hora que eu tento me relaxar, ficar mais calmo, faço a meditação antes, bebo minha água, como coisa não sei o quê. E eu tenho na cabeça que eu só vou operar, né, depois da abertura das ações. Então esse também é a gente se conhecer, né, de como que a gente vai operar. É como eu falei, cada um tem uma estratégia diferente e não é porque a estratégia é diferente, é porque uma é boa e outra é ruim. Todo mundo tem uma estratégia que tem que ser boa para você, né. Então, de fato, quando você aprende que essa é a melhor forma de você performar melhor, isso é ótimo. Então, pô, se você acha que a melhor forma é esperar o mercado abrir, relaxar, olhar o movimento do mercado, ver como é que o negócio vai se comportar, toma sua água, entende, e aí você começa a desenvolver sua estratégia depois que o mercado está mais propício para fazer isso perante a sua estratégia. Pô, show de bola, super E não é legal. do A dia gente pra não tem noite, né, que a gente descobre isso, né? Tipo, fala pra claro galera que não, claro que que não. tem aí, com R$ 200 você vai ganhar R$ 100 por dia. Tem as paradas aí, né, os caras ensinando trade, assim, não, venha fazer o meu curso que você vai ganhar R$ 200 por dia. E, cara, não é assim do dia pra noite, né? São anos de estudo, anos pra se fudendo, literalmente, pra conseguir entender sua técnica, testar bastante, como você falou, ter a disciplina, não é do dia pra noite, né? Então, dá pra galera que é Na uma verdade, profissão. quanto mais disciplinado você for, independente da técnica que você usar, quanto mais disciplinado você for, menos traumático vai ser esse processo de aprendizagem, né. É que de fato, para você que é um cara muito ansioso e com pouco controle emocional, vamos dizer assim, né,
que Na entra nessa época, né? questão Melhorei, tá? do, ainda bem. Eu tô aqui hoje, eu tô ensinando os caras que eu já tô melhorzinho, tá ligado? Não, mas eu falo você como pessoa e não Sim. como trader, tá, Gui? Você como pessoa que tem uma pessoa muito ansiosa, que é uma pessoa que, pô, quer ver o negócio acontecer rápido, tal. A gente tem essa tendência normalmente, né, de querer que tudo aconteça rápido. E é o que você falou, pô, você vai fazer uma faculdade, são 5 anos. Então não acho que você vai virar um trader do dia para noite, né. Eu passei pelo menos 3 anos estudando antes de operar uma conta real. 3 anos. Lembra que eu te falei quando na mentoria? Cara, faz simulador, você precisa ficar 6 meses no simulador, faz você só vai para a conta real quando você estiver ganhando com consistência no simulador. Com consistência, não é assim: "Ah, ganhei uma vez", não. Eu lembro na mentoria quando a gente começou, você ia lá, metia 1000 contratos no simulador, falava: "Ah, ganhei 50.000, velho, aqui ó, tá facinho". Eu falava: "Cara, É eu não bom te acredito lembrar não". os tempos de loucura, né? E, Eu cara, falava: "Cara, não, você falava pra mim assim, meu, não". pega uma estratégia, essa aqui, e testa. Faz o negócio, usa o simulador como se fosse uma conta real, exatamente para você testar a sua Eu estratégia. lembro que teve um Você dia da identificar aula. essas Não, desculpa, pode falar. você identificar essas falhas no processo, né, porque de fato, aquilo ali serve para você, simular uma realidade e é bem real mesmo, assim. Então, é muito importante que a gente tenha esse aprendizado e de fato consiga desenvolver essas técnicas que vão aperfeiçoar a nossa performance, né. Então, pô, fico feliz que você conseguiu entender que para você o melhor caminho é não operar a abertura do mercado, é você conseguir esperar um pouco, ver como é que o mercado vai se comportar ao longo do primeira E hora, é tomar sua batata, cara. água, Você vê como é meditar. louco, né? Tipo, se eu coopero no início, é loss, velho. Que eu já vou fazer cagada o dia inteiro, tá ligado? Mas eu lembro que uma vez na aula, você chegou e falou assim: cara, eu vou te ensinar uma técnica. Eu uso aqui top, não sei o que. Era aquele do pivô, né? Técnica do pivô. Uhum. Aí eu falei assim: você vai pegar essa técnica e vai testar ela até o final do ano. Aí eu falei assim: como é que é? Acho que era setembro, outubro, sei lá. Vou ficar 2, 3 meses estudando essa técnica. É, pra começar, você vai estudar, vai no simulador, tá, Guilherme? Vai fazendo ela. Beleza, mano. Eu acho que eu fiz uns 2 testes no replay com, tipo, com velocidade 10. No outro dia, eu perdi acho que umas 2 vezes o valor da mentoria no trade, tá ligado? Na real já. Eu, tipo, velho, é foda. Tá ligado? Galera tem que entender que não E é no fácil, mas simulador é. dá certo, né? Tá. Pô, não é possível? Agora, tipo assim, agora, fazer a pergunta assim, que final, assim, já pra. Viver de trade não é fácil, mas é possível, não é? Claro que é, eu vivi bastante tempo de trade. A maior parte das coisas que eu tenho hoje foi por trade. Eu casei, viajei o mundo inteiro, passei minha lua de mel na Maldivas, Dubai, Indonésia, fiquei 2 anos sabático operando, vivendo de fazendo day trade você lembra da Inglaterra, fazendo day trade dos Estados Unidos, fazendo day É só trade os rolezinhos da fera também, né? Só uns rolezinho de é, boa, né? O a mundo boa parte do mundo do trader é que você não tem lugar para trabalhar na praia, em casa, no escritório. Obviamente, quando você está no escritório, você tem uma sala, um lugar, mais fechado, mais calmo, que você possa, de fato, ter mais concentração, é muito melhor, né. Mas isso não quer dizer que se você for disciplinado, você consiga trabalhar de qualquer lugar do mundo. Tem uma internet, que você exatamente. está com o horário disponível. Então, é muito possível ver de trade, mas é muito improvável, É porque muito como eu difícil falei, assim tu conseguir passar por tudo isso, né? Tipo porque a galera que nem eu, né, tive que me blindar porque eu não tive a paciência na época de esperar as coisas acontecer, né? E aí eu tomei muito na cabeça até conseguir falar, porra, para de ser uma anta, né? Mas não é, tipo, cada um tem o seu tempo pra isso acontecer, mas tem que passar pelo processo, né, man? Se pudesse deixar é, um. eu sempre gosto de falar para todo mundo, isso é a mesma coisa que eu falei para todos os meus mentorandos e repito sempre: "Tem
que respeitar o mercado, tem que entender que não é fácil, que tem que estudar, que tem que aprender e que tem que respeitar. E que mais que isso, mais que respeitar, é saber que não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer pessoa, porque não é não é normal que cada 100 pessoas que façam, que vivem de trade, que tentam viver de trade, só 5 são bem-sucedidas. Então, assim, mas se 5 são bem-sucedidas e muito bem-sucedidos e ganham muito dinheiro, mas assim, o dinheiro que dá para você mudar de fato de vida, De você e da sua dá para família inteira, você né? você e de toda a sua família, então é porque é possível. Claro que é possível. Mas, para ser possível, você tem que lembrar sempre, sempre, como última dica aqui, não pode ter medo, não pode ter ganância E não pode e não. tem que ser disciplinado. Eu acho Se que essa você aí é a sua tivesse mensagem final, né? Sua Essa é a mensagem final é mensagem essa. final. Se você quer viver de trade e quer ganhar bastante dinheiro, quer trabalhar às vezes 5 minutos por dia, 10 minutos, cara, quantas vezes, cara? Saiu sua câmera. Quantas vezes quantas vezes em coisa de 5 minutos eu ganhava 3, 4 mil reais Eu e vi isso. acabou, e ia passear. Então, assim, mas se você quiser viver disso, isso é um processo de aprendizado, um processo de estudo, e sempre tenha na cabeça essas 3 coisas. Nunca, nunca tenha ganância, nunca tenha medo e sempre seja disciplinado. E é engraçado isso, porque, a gente pode sempre falar, né, nunca fala nunca e nunca fala sempre. É, no Mas mercado é no difícil, né? trade mas no trade, essas palavras caem muito bem. Então nunca seja ganancioso, porque a ganância Tem uma pode única te vez que quebrar. eu falo sempre também, quando eu tô dando aula, que o mercado sempre vai fazer uma única coisa, sabe dessa? Que sempre o Não, mercado vai fazer? Sempre vai não corrigir. sei. Ele sempre vai corrigir. Você Pode só não ter. sabe quando. Quando? Mas Você exatamente. só Mas não que ele sabe vai quando. corrigir, ele vai. É Caralho. verdade, isso é verdade. É Sempre a vai única corrigir, só palavra não que eu sabe posso quando. dizer. Que no mercado sempre vai acontecer. Sempre ele vai corrigir. Quando? A gente não sabe, mas que ele vai um dia, vai. Isso é verdade, porque o mercado ele é cíclico, né? Se fosse É, uma linha reta, é. seria muito fácil. Imagina se o negócio só subisse em linha reta e É. caísse em linha reta. Com Tava certeza. todo mundo bilionário, né? Quero ver quem quer pagar a conta. Meu querido, Mas acho que essa é a dica final, então, para o pessoal aí. Sempre lembrem dessa dica que é muito valiosa, muito importante para os traders iniciantes, para as pessoas que querem iniciar no mercado financeiro e até para os que já estão e que não estão conseguindo ter resultado consistente. Sempre leve isso em mente. Seja disciplinado com a regra, com a estratégia, nunca seja ganancioso e nunca tenha medo, porque o medo e a ganância são as únicas coisas que vão poder te, vamos dizer assim, te tirar do jogo, né? Te tirar do mercado financeiro. mestre, muito obrigado. Obrigado por, tipo, você como meu primeiro mentor ter vindo aqui, falado, explicado, a gente lembrar dos tempos da trás, de como foi a nossa turbulência, né? Tipo, de que a gente passou. Obrigado mesmo, cara. Tipo, o canal é seu aí. Fala o que você quiser, faça o jabá. Fala quem quiser te achar, qual que é o seu Instagram. Vou deixar aqui na descrição, mas fala o que você quiser agora, meu querido. Tá com você aí. Cara, eu tenho fico muito feliz de ver você prosperar, de ver você se tornar esse trader que você é hoje, graças a mim. Então, querendo ou não, eu fui a pessoa que te apresentou esse É, não sei se eu mercado, te adoro ou te odeio, mas que tô te decidindo trouxe ainda. para esse mundo novo aí. E fico muito feliz de ver o seu sucesso, de ver pessoas que eu mentorei, que eu ensinei, tendo um sucesso de fato, porque por mais que você tenha feito várias mentorias e aprendido diversas técnicas e muita coisa que não foi nem comigo, foram com outras pessoas, mas só de eu poder te dar esse empurrãozinho inicial, de poder te mostrar o caminho, de te Tudo mostrar teve seu que valor. Não, de não dá pra, fato tipo, colocar o é peso, possível. né? Porque uma mentoria foi. É, porque eu fiz outras. Eu acho que tudo tem seu peso e acho que tudo faz parte do tijolinho da minha construção. Cada um foi colocando o Exatamente. seu meu tijolinho e todo mundo tem que ser, assim, acredito eu,
respeitado porque fez a diferença para mim, os seus ensinamentos me fizeram diferença, com certeza. E eu tenho mais só que agradecer a você aí e te parabenizar pelo Obrigado. excelente trabalho que você vem fazendo, pelo canal, pela sua honestidade e transparência. Você sabe que hoje em dia no mercado tem muita gente que não é transparente, que não é honesta. E isso é uma coisa muito importante da gente salientar, porque é isso que faz com que as pessoas acreditem no que a gente está falando. Então, quando eu venho aqui falar do que eu perdi, quando eu venho aqui falar do que, olha, não faça isso, que eu já fiz e deu errado, é porque a gente é transparente, né? Seria muito fácil a gente chegar aqui e falar, cara, é muito fácil de trade, só você fazer minha mentoria que você vai ficar rico. É. E talvez teríamos mais alunos, mas menos amigos. E não Então, seríamos no verdadeiros, né? final, exatamente, no final o que vale é a transparência, é a verdade, e eu queria te parabenizar aí pelo canal, Obrigado, meu querido. e sempre lembrar todo mundo que é possível, porém, lembre daquelas 3 regrinhas que eu É. falei agora há pouco. Já tá na cabeça de todo mundo. A galera vai te ver na rua e vai fazer: olha o 3. Mestre, muito obrigado. Tá bom? Você que tá assistindo, cara, esse papo top com o meu primeiro mentor. Você vê como a gente dá voltas na vida e a gente sempre volta lá atrás, a galera que deu a força pra gente no início. Então, se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like, curte, compartilha com os amigos, que esse conteúdo aqui vai poder ajudar mais pessoas esse bate-papo. Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado. Um grande abraço, beijo. Obrigado, Moscone. Obrigado por ter vindo aí. Lisonjeado mesmo. Grande abraço. Obrigado, Tchau, um tchau, abração. galera. Tchau, tchau.